Olá, o nosso cast no ar. Como já disse outras vezes, a nossa ideia aqui é de produzir temas, discutir sobre temas mais sensíveis, que de outro modo não são tão comuns na discussão diária. Eu estou com uma cicatriz aqui, fiz uma cirurgiazinha aqui de reparo, por uma mancha que tinha, mas isso aqui passa logo. Eu convidei um amigo, além de amigo, ele tem muito o que nos dizer e muito o que nos ensinar. Gustavo Oliveira, engenheiro, você é engenheiro civil, né? Engenheiro civil. Engenheiro civil, ele é sócio da Brita Guia, foi presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, que é o órgão representativo da indústria no Estado, foi membro da Confederação Nacional da Indústria, que é a representação nacional da indústria, chegou a lançar uma candidatura de presidente da CNI, da Confederação, foi secretário de governo e terminou recente o mandato na Federação das Indústrias de Mato Grosso e está hoje vagando, achando um caminho na vida, e eu queria conversar com ele sobre esse caminho. Gustavo, que bom você estar aqui. Prazer, Onofre. Primeiro, te dar os parabéns pela iniciativa, né? O Onofre Cast ser esse espaço para a gente ter essas prosas que a gente costuma ter, às vezes, sem o microfone, sem a câmera. É isso. E que geram tantas ideias, tantas percepções boas, né? Acho que a gente hoje é muito bombardeado pelo factual e... fica para trás esse pensamento de vida, esse pensamento estratégico, né? Eu falo muito, Onofre, as pessoas hoje não têm plano de vida, né? Não tem. O plano é entrar no Instagram, é viver o agora, é usufruir do que é possível, e aí a gente perde aquela noção de vida, né? Perde. E a pandemia veio e ajudou muito isso, né? Aí elas perderam a referência. Porque antigamente ter um carrão era um objetivo. Hoje, quem escapou da pandemia vivo, o carrão não é mais tão importante. De repente, tão importante quanto o carrão é ir almoçar em casa. Você sabe que eu noto dois fenômenos no pós-pandemia. Tem gente que interpretou a pandemia como o primeiro choque real com a finitude da vida, né? Eu noto principalmente isso nos mais jovens, sabe? Gerou uma espécie de eu não tenho muito tempo a perder porque eu posso morrer amanhã. Foi. E nos mais antigos, ou nos jovens de mais idade, como eu gosto de dizer, porque eu já vou fazer 50 anos, então já não sou tão jovem, né? Mas gerou uma reflexão de como é que eu quero viver esse tempo que me resta aqui, sabe? O que eu quero fazer? O que é que eu quero deixar de legado? Como é que eu quero curtir esse tempo, que eu não sei quanto é, mas que precisa ser de qualidade? Então eu diria para você que houve uma bifurcação ali depois da pandemia, de gente que se acelerou ainda mais, que acha que pode morrer a qualquer momento e que por isso quer viver o máximo o tempo todo e por isso talvez perca essa visão de médio e longo prazo. Por outro lado, gente que entendeu que essa correria toda, ela acaba não gerando uma linha do tempo para ser contada, né? Uma coisa tão gostosa. Você usou uma expressão aí que eu tenho ouvido muito e ela não existia praticamente antes. Legado. É o que fica, né? A gente se preocupa. É o que você produz e deixa, né? E deixa, a semente que você deixa, sabe? Eu, nesses meus 50 anos, Onofre, eu tive a sorte de poder viajar por muitos lugares, conhecer muitas culturas, né? E eu vejo, por exemplo, lá no Oriente, é muito comum, os países asiáticos, de uma maneira geral, eles cultuam muito a figura do idoso e a figura do antepassado. Por quê? Porque isso, primeiro, dá a quem está aqui hoje a ideia de que é preciso construir o legado. Mas mais do que isso, dá a noção de que a vida não se encerra no tempo da sua vida. Alguns atos, algumas ações, algumas obras vão viver muito mais do que a pessoa, do que a carne e o osso da pessoa. E isso dá um sentido de vida. E mesmo que não seja no nome daquela pessoa, o legado, ninguém lembra quem foi, mas o que ele deixou educa gerações, ajuda gerações, serve a gerações. Nós temos aqui no Ocidente uma cultura muito da vaidade, né? Do meu nome naquela obra, do meu nome na rua, o meu nome na ponte e tal. Na placa. Eu aprendi isso com o meu avô, sabe, Onofre? Ele dizia isso para mim, eu garoto ainda, ele falou assim, esse negócio de dar nome de rua não vale nada. Eu falava, mas por quê? É uma homenagem, né? A pessoa é reconhecida. E eu me lembro, ele morava na rua Moura Brasil, lá no Rio de Janeiro, ali em frente ao Fluminense, a sede do Fluminense, na Álvaro Chaves. Ele falou assim, quem foi Moura Brasil? Aí eu virei, eu só conheço o Colírio, né? Ele falou, pois é, tá vendo?
Não adianta de nada. Quantas pessoas moram nessa rua? Milhares de pessoas. E ninguém nem pega uma enciclopédia, na época era o que tinha, não tinha Google, para saber quem foi morar no Brasil. Ele dizia assim, homenagem cretina, vamos ser práticos. Fez, não fez, acabou, não fez, e muito bem. Olha, nem o tanto... meu pai tem uma teoria, tinha porque ele nos deixou, de que um homem tem que ocupar todos os espaços do seu tempo. Porque se não ocupar, depois chega uma hora que não pode mais e vai perguntar que merda que eu fiz da minha vida, né? Então eu penso que é ocupar espaço, né? Você estava falando de legado aí... E das mudanças de comportamento que nós tivemos, mudança de percepção, não é nem de comportamento, depois da pandemia. Por exemplo, eu perdi completamente o desejo de viajar para o exterior. É? Não tem mais o que me ensinar lá. Eu vejo pela internet. Tem um país aqui que tem muito para ensinar e precisa construir. Aí eu fico pensando, você falou também do seu avô, eu estou fazendo 80 anos, então, quer dizer, ou eu deixo um legado desse meu país, do mundo lá fora tem gente demais falando. Aqui do meu país, não. Do meu estado, não. Eu comecei, depois da pandemia, a achar que eu não tenho que fazer nada fora do meu estado. Do país, sim. Do país. Não tem mais nada que fazer lá fora. Não vou acrescentar, não vou deixar legado nenhum. Se algum legado eu deixar, é aqui dentro. Olha, você tem cultura geral suficiente, sabedoria suficiente, muito acima da média das pessoas. E concordo que possa ser uma realidade sua. Mas, por outro lado, Onofre, eu me preocupo muito porque as pessoas hoje estão muito superficiais. Isso que você falou, aí eu aprendo pela internet. Sim, é possível aprender muita coisa pela internet se você usar a internet de maneira adequada. Uhum. Agora, as pessoas querem conhecer as coisas de maneira superficial. Falam da Itália pelo que viram no Instagram de alguém. Falam das guerras pelo que leram num post ou numa opinião que sempre tem um viés. As pessoas têm preguiça hoje até de ouvir o contraditório. Sim, e aí, Onofre, eu acho que esse é um grande prejuízo, sabe? A nossa incapacidade de querer realmente aprender, de querer realmente entender o mundo e por que ele é do jeito que é e as razões históricas para que isso aconteça, deixa um legado muito ruim. Eu estou vendo agora, por exemplo, nessa questão da guerra de Israel contra o Hamas. Ficou uma guerra de A contra B. Parece que você tem que ter um lado. Guerra de narrativas maior do narrativa do que do real, né? Olha, e a hora que a gente diz, eu tive a chance de conhecer Israel, a hora que a gente diz que realmente é uma situação muito complexa na região, os amigos, as pessoas já dizem, vem você isentão, não quer tomar lado, você tem que ter um lado, você tem que estar do lado de Israel ou estar do lado dos palestinos e tal. Olha, primeiro que não é simples assim, o que está em disputa ali não é só uma questão de um território, não é só a fronteira. Tem todo um arranjo por trás, e muito mais do que isso, uma região do mundo tão conturbada, com tanto petróleo, sagrada para as 3 religiões monoteístas do mundo, a gente querer daqui do Brasil pretensiosamente palpitar sobre o que deve ser feito lá, calma aí, meu amigo. Aliás, é um mundo também de falsos especialistas, né, Onofre? Os especialistas em Rússia do ano passado são os especialistas em Israel desse ano. Tem tudo, né? Tudo. Depois da pandemia, e agora nós estamos... Pandemia, sobrevivência de quem ficou, e ficou o medo, né? Ficou o medo que todo mundo viu a morte de perto, ou na família ou fora. Depois veio a tecnologia. Agora vem 2 guerras simultâneas e o mundo tem escaramuças aqui e ali. A minha leitura é de que estamos vivendo uma virada de civilização. Você também pensa isso? É muito mais do que uma virada de civilização, eu diria uma virada de percepção de o que a humanidade está fazendo, né? Veja você, Onofre, um pouco antes da pandemia, o mundo parecia uma poesia, né? Muito se falava sobre a economia verde, sobre energias limpas, sobre alimentos produzidos de maneira sustentável, ideológica, sim, tal. Toda uma onda, carros elétricos, etc. Isso. Como se o mundo fosse a Noruega, né? Eu falo isso, né? A gente pensa muito que o mundo é a Noruega. O mundo não é a Noruega. Tem quase 1 bilhão de pessoas, meu amigo, sem energia elétrica de maneira nenhuma. Essas pessoas têm acesso à educação, internet, não tem vacina. Tem uma série de comodidades, e principalmente de elementos da nossa vida contemporânea, são verdadeiros excluídos. A maior parte deles está na África, mas tem muitos na Ásia e em outros cantos do mundo.
E aí a gente está discutindo como fazer alimentos de maneira mais sustentável, sendo que o básico a gente não fez, que é alimentar todos os habitantes desse planeta de uma maneira digna e mínima, né? Eu digo que o mundo ele sofria de uma esquizofrenia muito forte, porque ao mesmo tempo parecia um conto de fadas e na realidade é uma vida muito dura para muita gente, em qualquer cidade, em qualquer canto do planeta. Eu acho que a pandemia também trouxe esse choque de realidade, porque a pandemia, as guerras, os conflitos, tudo isso deixou mais evidente que, se por um lado o mundo sonha com um destino melhor, por outro, nós, em termos de humanidade, ainda somos bastante bárbaros e cruéis. Falando muito em sustentabilidade, você citou aí, depois de tudo isso que nós estamos falando, esse conceito de sustentabilidade mudou. Não é mais a mesma coisa que era antes da pandemia, né? O europeu médio, nesse inverno, prefere queimar carvão do que passar frio em nome da sustentabilidade. Esse mesmo europeu, ele vigiava no mercado dele lá a barrinha de informação do código de barra da carne para saber se ela foi a procedência certificada. Agora está queimando carvão. E mais do que isso, ele começou a perceber que custa mais ter essa carne bonitinha, rastreada, com critérios de sustentabilidade que ninguém sabe quem inventou. E ele não está disposto a pagar essa conta porque a conta de energia dele já subiu, porque a vida já ficou mais apertada para ele, e a decisão que se apresenta é se ele vai comer carne ou não. Porque em vez de certificado ou não, rastreado ou não, agora eu vou ou não vou comer? Então vamos lá, acho que o mundo deu uma freada de organização, que finalmente começou a pensar de uma maneira clara, dizer, tá bom, a gente quer tudo isso, mas quanto custa isso? Quanto custa essa sustentabilidade? E mais, quem vai pagar essa conta e da o quanto dela é necessário de fato, né? Exato. O que realmente é uma pressão imediata? Onofre, as questões do dia a dia, nós criamos um mundo muito consumista, um mundo muito imediatista, um mundo onde parece que parecer é mais importante do que ser. Ah, sim. E o planeta está pagando esse preço. Eu acho que a grande reversão que a pandemia e o pós-pandemia trouxeram é a capacidade das pessoas, dos políticos, da sociedade em geral, olharem para o planeta e para as suas sociedades e perceberem que o mundo é muito diferente desse mundo idealizado ou desse mundo que a gente acha que conhece. Eu queria te provocar no campo pessoal. Eu sei que você saiu da Federação das Indústrias, ficou lá 3 anos no mandato, né? 4 anos. 4 anos. 3 anos no governo, 1 ano em campanha na federação, mais 4 como presidente da federação, com uma pandemia, com um governo que queria acabar com o sistema S. Foi. Foram 8 anos que pareceram 15 ou 16. Aliás, tudo hoje em dia parece muito mais do que é, né? Aí você ficou ali esse tempo todo, adquiriu uma experiência muito grande, prematuramente, né? Porque você é muito jovem, aí de repente você saiu de lá e resolveu tirar um prazo. 1 ano. 1 ano. O famoso sabático, né? Que, aliás, isso vai ser uma necessidade periódica na carreira de qualquer um daqui para frente, né? Porque para dar uma desacelerada, compreender o passo. Quando eu era estudante lá no interior, tinha aqueles famosos desfiles de 7 de setembro. A gente tinha que aprender a marchar. Aí o oficial ensinava a gente, quando você errou o passo, você dá um puladinho assim para organizar, para ficar todo mundo caminhando igual. A gente hoje está vivendo isso, né? E o seu sabático? O que você está olhando para frente? Depois de você acabou de falar do mundo, da sustentabilidade, do óbvio e tudo mais, você tem que estar olhando para alguma coisa e eu queria saber isso. O que você está olhando? Bom, primeiro, Onofre, assim, as pessoas acham que o sabático é um período de recesso absoluto, que ninguém faz nada. Não tem nada disso. Vamos desmistificar essa coisa. Aliás, é muito ao contrário. O sabático, que vem do sabá, dos judeus, nada mais é do que um período de reflexão, de introspecção. Eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo 500 coisas, mas não estou assumindo compromissos de longo prazo. Não estou aceitando mandatos nem convites para nada. Por que você não aceita compromisso de longo prazo? Nesse momento, Onofre, eu resolvi realmente parar, primeiro entender, resumir esse contexto todo que me colocou com 50 anos, o que eu vou fazer ano que vem, com uma experiência que pessoas de 80 às vezes não têm e que muitos passam pela vida sem ter. A segunda muito pensando nessa questão de legado, né? O que é possível fazer, o que é possível deixar? Em que áreas eu posso atuar
e fazer a diferença. Umas conclusões eu já cheguei, está acabando outubro, né? Não posso dizer para você que eu ainda estou pensando, eu já cheguei a algumas conclusões importantes. A primeira, Onofre, é que o legal de envelhecer é você descobrir o quão desimportante você é. A gente, quando é novo, a gente é muito aparecido, é muito vaidoso, a gente quer ser dono das sem ideias. mim o mundo não vai existir. Como esse mundo viverá sem mim? Eu digo a você, vai viver muito bem, né? Vai haver um luto das pessoas que conviviam mais com você, você vai fazer falta para um grupo de pessoas, mas o mundo vai continuar, eu garanto isso, né? Não conheço o ser humano que morreu e morrendo vai destruir o mundo. Mas percebendo, Onofre, que dentro dessa desimportância de cada um, o que é bacana é você viver pelos seus valores, é você fazer a diferença no seu ambiente. E eu digo isso, as pessoas acham que para fazer a diferença no mundo você precisa ser governador, presidente de federação, ocupar um cargo importante. Não. Às vezes, para você fazer a diferença no mundo, você precisa colaborar um pouco mais com a igreja que você frequenta, com o síndico do seu prédio, colaborar um pouco mais com a sua família, com o seu vizinho. E eu digo a você, eu estou realmente nesse período sem protagonismo, colaborativo e principalmente, Onofre, buscando fazer as perguntas que as pessoas não estão fazendo, sabe? Eu acho que nós vivemos num mundo onde as pessoas parece que têm que opinar sobre tudo, parece que tem que ter resposta sobre tudo, parece que tem que ter lados em qualquer disputa, né? Acabamos de sair de um governo Bolsonaro, ou você era Bolsonaro, ou você era anti-Bolsonaro. Você não podia ser crítico sem aderir ou ser oposição. Agora está acontecendo a mesma coisa com o Lula, né? Por que isso? Por que eu não tenho direito de, como cidadão, dizer esse tipo de gente não me representa? E o que eu gostaria para o Brasil, o que eu gostaria para o mundo, para o meu estado, é essa agenda. Não me interessa quem é o governador, quem é o prefeito, quem é o presidente. O que me interessa é o quanto ele está contribuindo para uma agenda que eu enxergo como importante, que um grupo de pessoas comigo enxerga como importante. E aí fica essa discussão pequena da personalização que só atende à vaidade de quem realmente precisa dessa chancela. Isso é uma proteção de tela em benefício deles, né? Ilude a gente com a imagem bonita, a gente fica na imagem, mas lá por trás não tem nada bonito. Pois é, e acho que a gente vive no Brasil um modelo onde, com todo respeito às obras que são necessárias, a gente supervaloriza as obras públicas, por exemplo, sabe? Um gestor público quer deixar legados de obra, de quilômetro de asfalto feito, de prédio feito, de tudo isso e tal, mas na verdade a gente está muito pouco preocupado com a real percepção do cidadão de como é que ele está sendo atendido. Estava conversando hoje, curiosamente, com um amigo, né? E ele está conversando com um sujeito que pretende ser candidato a prefeito lá na cidade dele. E ele dizendo, a pesquisa mostra que as pessoas querem saúde, querem isso, tal, não sei o quê. Eu digo, olha, eu não sei o que você tem que fazer para ganhar a eleição. Ele está assessorando lá esse candidato. As pesquisas vão dizer o que ele tem que fazer para ganhar a eleição. Mas se ele ganhar, eu diria, por exemplo, para ele que desde o primeiro dia ele tem que ter uma obsessão com o transporte público. Por quê? Porque é com o transporte que a pessoa acessa a educação, acessa a saúde, vai trabalhar. Todo mundo que usa o transporte público usa pelo menos 2 vezes por dia e depende dele para muita coisa. Um transporte público disfuncional pode até não dar voto, mas dá muito aborrecimento para a população. E tem boas referências do mundo. Curitiba fez, na Colômbia fizeram. Então eu estava dizendo para esse amigo, falando, olha, fala com esse seu pretenso candidato aí, para conhecer essas experiências que funcionaram, adaptar para o modelo lá da cidade dele e ver o que funciona. E ele disse, olha, o que você está me falando não é novidade, só não estava realmente aparecendo. A gente conversou sobre isso e na hora que a gente soltou isso na mesa, todo mundo que usa transporte público ficou, aí sim tem um candidato. Então, olha o incômodo do dia a dia que as pessoas passam de uma coisa tão básica quanto o transporte público num país quanto o Brasil. Aliás, eu tenho que fazer um recorte aqui. Acho que um dos grandes problemas de ser brasileiro é que a gente se acostumou com um país que não funciona, né? Nada funciona e está tudo bem. A pessoa atrasa e está tudo bem, o médico não está lá na hora da consulta e está tudo bem, o marceneiro atrasa a entrega do móvel e está tudo bem, e é assim mesmo que o país funciona. Isso choca principalmente os anglo-saxões que vêm para cá, né? E olha, como assim não funciona? Como assim mais ou menos que dia? Então, eu acho que uma agenda de um feijão com arroz bem feito, serviços públicos básicos e essenciais que funcionam,
talvez seja uma agenda Não muito mais precisa importante Não precisa inventar muita coisa, do né? que Além da funcionalidade. Não, olha, o cidadão ele não tem altíssimas expectativas, ele não quer rodovias que sejam tapetes, ele não quer palácios sendo construídos, ele quer o simples bem feito. Se o simples bem feito funcionar, já está bom demais. Às vezes os políticos gostam, né? Um grande ônibus com ar-condicionado, com painel eletrônico, tudo que o cara queria era um ônibus chegar e saísse do horário, né? É engraçado isso, né? E eu falo isso, sabe? A gente fica sonhando o sonho grande e esquece que resolvendo o básico, o que eu chamo do poder das microagendas, Onofre. Eu acho que a gente se apaixona demais pelas macroagendas e elas são difíceis, cheias de perturbação, estratégicas, são muito complicadas de serem implementadas. E aí a gente se esconde por trás dessa desculpa. É muito difícil, então eu não consigo, né? O sujeito fala assim, eu quero perder 10 quilos. Cara, perca 2, depois você perde mais 2, depois você perde. Quem sabe um dia você perdeu os 10. Mas se você já começar querendo perder 10, 15, 20, a chance de você ficar pelo caminho e dizer, é muito difícil perder 20 quilos. É muito difícil, é verdade. Realmente é. Não é? Então você está falando aí, eu estou aqui imaginando a distância entre os dirigentes, os governantes, esquecendo a política de lado, os governantes que a gente tem e os que estão se apresentando, e a população que sai da pandemia, lida com tecnologia. Dia desse, meu carro quebrou e eu peguei um ônibus, que é o que estava à mão. E eu estava sem o celular, estava com a bateria descarregada, não tinha como pedir um Uber. E peguei um ônibus. Todo mundo sentado na poltroninha com o celular na mão. Todo mundo, sem exceção. Até gente madura. Então, as pessoas estão muito bem conectadas nos seus interesses. Nós temos uma governança política que olha para as macroagendas, né? E às vezes não compreende essas agendas. E aquela senhorinha que está no ônibus com o celularzinho dela ali, vendo lá alguma coisa no WhatsApp, no Facebook, ela tem uma aspiração completamente oposta. A gente vai conciliar isso algum dia, você acha? Olhando com esse olhar seu mais jovem, mais vivido? Onofre, eu tenho esperança que sim. Primeiro, porque está provado que hoje os próprios agentes políticos da nossa sociedade não estão conseguindo mais conversar direto com as pessoas. Eles precisam cada vez mais de interlocutores, porque a sociedade se fragmentou. E eu vejo muitos políticos buscando, por exemplo, pastores de igreja, líderes comunitários de bairro, grandes empresários, para que eles avalizem a atuação política daquele indivíduo, porque eles simplesmente não conseguem mais se comunicar de maneira direta. Isso já é uma evolução, né? E é uma grande evolução, porque isso é uma real representatividade. A gente fala muito do sistema político, né? Que idealmente a Câmara dos Deputados ou a Assembleia Legislativa seria uma representação real da sociedade. Não são. Não tem metade de mulheres ali. Não tem uma representação real das etnias, das classes sociais. Não é assim que o jogo político funciona. Então a sociedade tem se organizado fora. Só interromper um centinho. O mandato passado, que terminou em 2022, tinha 27 deputados federais eleitos com o voto. O resto era suplente, que veio rodando na enchente. Então, assim, você vê que, de alguma forma, o sistema político falha em dar essa representatividade e a sociedade tem se organizado de outras maneiras para cobrar esses agentes políticos. E olha, tanto é verdade que hoje um político pode ter milhões de votos, ele se preocupa muito quando uma celebridade faz um ataque direto a ele. Ele se preocupa muito. Mudou o protagonista, né? Tem uma repercussão negativa de alguma ação, ele é mal interpretado, ou tudo isso tal, porque simplesmente ele sabe que é o que você diz muito nas suas falas, né? O mundo é muito líquido. Sim. E ele precisa conectar com esses jarros que contêm esses líquidos. E esses jarros que antigamente era céu aberto. Exatamente. E agora você tem isso pelo prisma da fé, pelo prisma da oportunidade econômica, pelo prisma do bairro, da cidade onde a pessoa vive, que ela quer melhorias. Então, assim, às vezes você até conecta com o cidadão por um desses canais, mas se você não tiver uma comunicação efetiva e principalmente, Onofre, se não tiver humildade de escutar, a chance de você trabalhar muito, entregar muito e não ser reconhecido por isso é gigantesca. Porque simplesmente você fez certo, a coisa errada. Enquanto tem gente que está fazendo errado, a coisa certa e está navegando aí. Eu penso que, de fato, é uma evolução política nisso aí.
E o que é mais curioso, Gustavo, educação péssima em todos os sentidos, pública e privada, com algumas exceções, as universidades desfocadas, tanto públicas quanto privadas, com algumas exceções, a política desfocada, o Estado desfocado, o Judiciário desfocado, o Ministério Público desfocado, o Tribunal desfocado e a mídia desfocada. E a sociedade tá caminhando na margem disso, sobrevivendo e buscando um caminho próprio. Você não acha? Desfocados e sufocados. Sufocados por um excesso de demanda. Porque simplesmente a gente criou esse país disfuncional, então todos esses entes que você citou, eles estão sufocados. Eles não conseguem dar vazão à demanda que se espera deles. O judiciário está congestionado, o Ministério Público está cheio de atribuições que não consegue cumprir. A imprensa, Onofre, ela simplesmente não consegue atender ao anseio da população, porque a população hoje se comunica por ferramentas de comunicação direta. Você sabe que 79% dos brasileiros se informam pelo WhatsApp. Então, 79%. Então você vê que assim, é uma sobrecarga de demandas e necessidades que as estruturas tradicionais, meu amigo, desculpe, não foram dimensionadas para tratar e não vão conseguir tratar. E aí você vai me perguntar em seguida, que eu já te conheço, né? Tá, e aí? Qual é o caminho? Qual é a solução? Pois é, eu ia perguntar mesmo. Pois é. E aí, como é que, ali, eu perguntar do seu jeito de olhar, com a experiência toda que você tem e que foi o que te trouxe aqui, e a sua capacidade de perceber, e aí? Me disse o professor Vicente Falcone, da Falcone, consultoria brasileira, o mundo inteiro e tal. Ele me disse uma frase no almoço uma vez que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Eu perguntei para ele, falei, professor, qual é o segredo de tanto sucesso? Ele disse, meu jovem, escolher o que fazer e fazer o que escolheu. Então, primeiro, Onofre, eu diria a você que todas essas instituições precisam fazer uma reflexão de qualificar as suas agendas. E isso é escolher o que fazer. Não dá para fazer tudo, não tem dinheiro, não tem tempo, não tem estrutura, não tem recurso para fazer tudo. Então, o que nós vamos fazer bem feito? E aí, realmente entregar essa agenda, fazer isso bem feito, sabe? Eu vejo, Onofre, muita gente buscando soluções mágicas. Vamos voltar ao exemplo do cidadão. Se fosse fácil fazer transporte público, era só comprar ônibus novo todo ano e estava tudo resolvido. Tem comprado, mas o transporte continua problema. Se fosse fácil fazer educação de qualidade, era só fazer belos prédios, reformar as universidades, as escolas todas, e botar professores lá em belos prédios, com boa tecnologia, que isso ia se resolver. Onde é que a gente está falhando? Acho que a gente está falhando na entrega. Nós estamos falhando como sociedade no atendimento qualificado à agenda que é essencial, que é preciso fazer. Então vamos lá, Onofre. Primeiro, eu penso que todo setor da sociedade, não interessa se é indústria, se é comércio, se é poder público, se é privado, se é um cidadão, se é um pastor, se é um empresário, ele tem que primeiro reduzir o escopo dele, tem que sentar, simplificar realmente e olhar e falar assim, olha, não dou conta mais de carregar tudo isso, o mundo aumentou as demandas, eu preciso limpar a área para ver o que sobra realmente em cima da minha mesa como tarefa a ser feita. O que é efetivo e aí fazer mesmo, né? E você sabe que a própria prática sabática, ela te leva a isso. Porque da hora que você resolve se livrar das amarras, se resolve poder dizer não, você qualifica muito o seu tempo. Sem nenhum demérito a muitos outros convites que eu recebo. Quando você me convidou para vir aqui, eu não tive um segundo de hesitação em aceitar. Obrigado. Eu não posso dizer não, porque eu sei que é um papo qualificado, que é uma agenda que, de alguma forma, acrescenta a nós dois. Mas eu não posso ficar atendendo a todo convite que eu tenho para uma reunião, para uma entrevista, para uma demanda, porque senão eu vou começar a fazer tudo com baixa qualidade. E aí as conversas não vão ficar produtivas. Você me deu um livro de presente, muito gentilmente, Existencialismo. Não, essencialismo. Desculpa, essencialismo. A gente antigamente veio vindo do geralzão, veio para o minimalista, que vivia com o mínimo, agora é com o essencial, que de repente o essencial é desse tamanhozinho, numa agenda desse tamanho, né? Conversei com um dono de restaurante outro dia, Onofre, e há um tempo atrás, eu tinha ido ao restaurante dele e tal, ele falou, e aí, gostou e tal, não sei o que e tal, eu falei, gostei e tal. Só me diz uma coisa, como é que você faz um cardápio tão comprido, tão...
Ele falou assim, não, mas são ótimos pratos. Eu falei, eu tenho certeza que são ótimos pratos. Eu nunca tive restaurante, nem quero ter, né? Mas ele reclamou comigo, falou, pois é, eu preciso mudar alguma coisa aqui, não sei o que é. Eu falei, olha, faz o primeiro exercício, vê se eu não sei quantos pratos tem aqui nesse seu restaurante, dá uma olhada aí, vê o que realmente sai, né? O que realmente as pessoas pedem e tal. Falei, talvez tenha coisa aqui que um cliente ou outro que são tradicionais para você até queiram, mas tira do cardápio e avisa esse cliente. Fala, ó, aquele picadinho que você gosta tá aí, viu? Só não tá no cardápio. Mas se quiser a gente fala. O cara vai se sentir até mais prestigiado. Ah, né? Sim, é verdade. Onofre, ele ficou com 20% do cardápio dele. Continua, o movimento melhorou. Ele disse que as pessoas ficam menos indecisas, a cozinha simplificou, Sim. Tudo simplificou, o resultado melhorou. Aí ele virou para mim e falou assim, pô, é tão óbvio. Ele falou, e eu adotei uma prática, agora cada vez que eu ponho um prato eu tenho que tirar outro. E nem sempre é o menos pedido. Ele falou, eu dou uma girada, de vez em quando 1, 2, tem que trocar e tal. E olha que bacana, não é isso que a gente tem que fazer na vida da gente? Quantas coisas a gente assume e vai fazendo, depois você nem sabe por que você continua frequentando aquele grupo. Chega cansado, né? Cansa. E aí, quando é a hora de você dar tempo de qualidade para os seus filhos, quando é a hora de você estar com a família, quando é a hora de você tomar uma decisão importante para a sua vida, para os seus negócios, você está exausto, porque você tomou um monte de micro decisão que não te levou a lugar nenhum, que não acrescentou nada e que te impedem, por exemplo, de estar batendo esse papo que nós estamos batendo aqui, porque a cabeça já está esgotada, meu amigo. Então eu fico pensando que nós falamos um pouco em pandemia, falamos de tecnologia, que isso foi o gerador de transformações de comportamento e de percepções. Eu fico pensando que, se você olhar, tem nada mais que não está subordinado a isso. Não dá mais aquele tempo agora o genérico, sem efetividade, apenas para realizar um desejo de fazer, e o legado. Onofre, primeiro, ao longo do tempo, a gente foi, por questões que interessavam à indústria, ao marketing e tal, nós fomos ficando escravos das coisas e escravos de agendas que não são as nossas. Tirar isso da frente é fundamental. A tecnologia, ela é essencial como um apoio, não como uma finalidade. A não ser que você seja realmente da área de tecnologia. Se você constrói telefones, você tem que ser muito bom em construir telefones. E aí é tecnologia aplicada, mas se você é um usuário médio de telefones, naturalmente você não vai usar 100 megapixels em todas as fotos que você for tirar, você não vai usar a comunicação de ultra velocidade. E nem usa o potencial do celular, né? Não, não usa. Usa só um tantinho. Então, assim, dá uma enxugada no número de aplicativos que você tem lá no celular, já começa bem, sabe? Fica mais focado, fica um aparelho mais simples de mexer. As pessoas... A memória fica mais rápida. Olha, e a simplicidade, ela tem algo fascinante, ela te dá agilidade. A juventude de mais 20 anos, por aí, está caminhando nessa direção, não está? Da simplificação. Primeiro, por um motivo econômico, Onofre, porque hoje o carro é um múltiplo muito grande do número de salários que esses jovens vão ganhar na entrada do mercado de trabalho. E aí eles começaram a se perguntar, por que eu preciso ter um carro? Por que eu preciso entrar no mundo do trabalho aos 18, trabalhar até os 30, 32 anos, para comprar um carro que envelhece, vira ferrugem, para comprar uma casa que vai me gerar despesa, que vai me gerar uma âncora num lugar, se eu posso, usando aplicativo ou mesmo alugando um automóvel quando eu for viajar de férias e alugando um imóvel ou ter um Airbnb, se eu posso ter um mundo como a minha casa e um carro em qualquer lugar do mundo onde eu esteja. Eles perceberam que não faz sentido essa vida cruel que te coloca para trabalhar 20, 25 anos para você atender uma expectativa que era do seu avô, que era da sua avó, que é da sua sociedade, que não é sua. Talvez a sua expectativa seja conhecer mais lugares, se mudar um pouco mais, ter um pouco mais de liberdade, e aí você fica naquela rotina massacrante. Onofre, acho que essa geração vem para contestar muita coisa, como muitas gerações vieram, né? Todas, né? Cada uma tem as suas contestações, né? Eu estava na universidade e quando surgiram algumas coisas novas. A mini saia, as mulheres queimaram o sutiã em praça pública em Paris, veio a pílula anticoncepcional.
e achava-se que as moças eram virtuosas porque eram virtuosas. Tinham medo da sociedade. E aí o corpo ficou livre com a pílula anticoncepcional. E ninguém segurou. A minissaia mostrou do joelho para cima, o mundo não mudou. Aí em seguida veio o divórcio. O país agora vai acabar. Não acabou. As gerações pressionam, né? O que você está enxergando que a geração atual está pressionando? Primeiro está dando um tapa na nossa cara, dizendo, olha, vocês são absolutamente cretinos, irracionais, e vocês criaram expectativas irreais para o mundo de hoje. Legal, respeitamos os valores de vocês, servem para vocês, não nos imponham esses valores. O presidente da Nissan do Brasil tem uma entrevista fantástica no Valor Econômico, onde ele diz que a filha dele não quer ter um carro. Eu vi aquilo. Você viu isso? Vi. Ela não quer, porque ela quer se mover. Ela não quer ter um carro. Um carro é um transtorno. Precisa de uma vaga, precisa de manutenção. Tem um imposto para pagar, um tal do IPVA todo ano. Eles reduziram, os jovens reduziram o conceito ao locomover. Você locomove de bicicleta, ou de Uber, ou de carro compartilhado. É a economia compartilhada. Ela é baixa no uso de capital e ela é alta em oferecer a experiência para alguém. E olha, Onofre, essa juventude vem para dizer isso para a gente, para dizer, parem de valorizar os meios e aproveitem os fins. Parem de valorizar tanto o carro que você tem, a casa que você tem, e valorizem mais como você se locomove, como você vive. Isso que é o bacana da vida, é menos ter e mais ser. Eu vi outro dia um material em que os jovens, o mais importante na vida de um jovem de 20 anos hoje é um bom celular, uma boa conexão e uma mochila nas costas. Na mochila ele coloca experiências. Exemplo, você vai num restaurante, eu na minha geração, eu vou num restaurante, eu vou para comer. Escolho um prato que eu vou comer. O jovem, ele está buscando uma experiência com aquele prato. Serviu, não serviu, serviu, foi ótimo. O comer é mais ou menos secundário. Ele já sabe, eu gosto de tal coisa. Então, ele vai repetir aquela experiência até cansar, vai para outra. E a minha geração, não. A minha geração era muito difusa em tudo isso, sofria muito, trabalhava muito e se perdia muito. Eu, agora no feriado de 12 de outubro, fui fazer um passeio com os amigos de fora, minha sobrinha e o namorado ali em Nobres, Bom Jardim, e agendamos lá um passeio com guia. Chegamos lá, conheci um casal de Campinas, então os dois e o cachorro viajando pelo Brasil, e depois eles vão viajar pela América do Sul e talvez pelas Américas. Compraram um carro, um Jeep 2006, reformaram o Jeep para fazer a casa deles, o Aquele Jeep. do Jeep, do Toyota Bandeirante? Não, o deles é um Defender da Land Rover, da Land Rover. Chama Mundo Visto de Perto, o projeto deles. E eles venderam todos os eletrodomésticos e tudo e foram trabalhar. Ele trabalha no mercado financeiro, é consultor financeiro, tem uma conexão de internet no carro, dessas por satélite, do Elon Musk, né? Sim. Aquela Starlink. Não estou ganhando nada para fazer propaganda, mas esse Não, fogueteiro mas é foi genial. Esse fogueteiro criou algo realmente revolucionário. Você pode estar conectado em qualquer lugar do mundo, né? Você leva a sua conexão. E aí eles conseguem ter uma rotina de algum trabalho, conhecendo muito. O Instagram deles é fantástico para conhecer. E eu fiquei conversando muito com eles, né? A gente passeando no meio da natureza, no meio de uma trilha, indo ver uma caverna, uma cachoeira e tal, conversando muito. E eu confesso para você que eu comecei a caminhada dizendo, esses caras são meio malucos. E eu voltei ao final do dia, 6 horas da tarde, quando a gente se despediu, vendo aquela Lagoa das Araras e tal, tirando fotografias, cheguei à conclusão que o maluco sou eu. Eles estão certos. Eles estão vivendo a experiência. Não tem filhos ainda, o cachorro está junto com eles, venderam a casa e estão passeando, mas assim, eles estão vivendo a experiência que eu muitas vezes falo, por exemplo, sobre a BR-319, que liga Rondônia a Manaus, que agora está tão em voga por causa dessa seca toda que está dificultando o transporte hidroviário. Enquanto eu estou há, 10, 15 anos falando dessa BR, eles passaram os últimos dias percorrendo a BR dentro da casa deles. Conhecem no chão. E é isso que eu estou falando, Onofre. Eles vêm para dar um tapa na nossa cara e dizer, olha, para de teorizar, para de estudar, para de querer coisas que não fazem sentido, vem aqui viver com a gente.
E olha que bacana. Você sabe que tem uma coisa, eu estou fazendo 80 anos. Se eu não tivesse um casamento sólido, que felizmente eu tenho, uma família sólida. Carmen é espetacular. A Carmen é uma figura. Só dela me aguentar, já dá a ela o prêmio Nobel de qualquer coisa que ela quiser. E eu assino embaixo. Além de que é uma companhia muito leve, sabe? Muito companheira e tal. Se eu não tivesse os filhos estruturados, tranquilos, não tivesse um casamento assim, eu estaria me perguntando que merda que é a minha vida. Porque não sobrou... Que desafio eu tenho hoje? Aí eu vou comprar uma casa, comprar um apartamento, para quê? Aí eu vou comprar o meu carro por um carrão assim, para quê? Eu não preciso mais do status de... Aí eu descobri que a vida flui muito melhor, cara. E se eu tivesse descoberto isso aos 30 anos, puxa vida... Quanto aborrecimento e quantas horas você teria deixado de perder, não é? Eu não teria nenhum fio de cabelo branco. Porque meus fios de cabelo branco tudo tem CPF e RG. E a maioria fui eu que procurei. Então tá aí, ó. Eu me sinto meio assim, Onofre, a gente falou, né, dos jovens com data de nascimento mais antigas, né? São essas pessoas como você, que já vão fazer 80 anos, mas continuam com o espírito jovem. Continuo. Eu sou um pouco o oposto disso. Eu sou o idoso com data de nascimento recente. Eu amadureci muito cedo na vida. Eu sempre gostei da companhia de pessoas com mais idade que eu. Durante a faculdade, eu saía para conversar e almoçar com os amigos do meu avô, que era 50 anos exatamente mais velho do que eu. E justamente para perceber essa sabedoria do tempo que mudou, dos costumes novos. E aí meus amigos diziam assim, você vai envelhecer andando com eles. Primeiro eu acho que eu rejuvenesci um pouco a conversa deles, sem falsa pretensão. É verdade, porque a gente trocava. Mas principalmente, Onofre, a franqueza e a abertura com que a gente podia conversar naqueles almoços é algo que eu vou levar comigo pro resto da vida, porque ninguém tinha lado, não era uma disputa de ideias. Todo mundo estava num ambiente colaborativo, colocando ideias na mesa, discutindo conceitos e principalmente falando sobre coisas que em outro ambiente podiam até ser ofensivos, mas que ali a gente tinha uma liberdade poética de conversar e que ajudaram muito na minha formação. A liberdade poética de conversar é um negócio fantástico, né? De você poder dizer uma besteira aqui na mesa, comparado com as pessoas ali mais maduras, você diz uma besteira apropriada à sua experiência de vida e alguém pega aquilo, dá uma tradução, de repente que roda na mesa e vira um belíssimo conceito, bom para eles e melhor para você, que tem idade menor. E nós estamos perdendo isso por causa dos lados. E nós estamos perdendo também, Onofre, a tolerância e principalmente a capacidade de entender que o outro ser humano não foi criado no mesmo contexto que a gente. Eu acho que isso é muito grave. Toda vez que a gente fica intolerante, a gente interrompe o diálogo. E você, que é um grande construtor de diálogos e pontes, você sabe que é do diálogo que saem as convergências. Sim. E pode até não sair convergência, mas pelo menos um ouvir o outro. A gente interrompe isso muito abruptamente. E ficando intolerantes, nós vamos cada vez mais nos fechando em bolhas e deixando de aproveitar o que a vida tem de melhor, que é a diversidade. Mas me parece, Gustavo, que a intolerância está com os dias contados, não está? Porque a juventude que está vindo aí, embora muita gente fale mal dela, eu acho ela fantástica. Porque ela não traz esse espírito de intolerância, eu contra você, porque se não for do meu jeito não vai ser. Eles são mais flexíveis, não são? Por um lado, são extremamente flexíveis e extremamente diversos do ponto de vista de respeitar as individualidades. Do outro, Onofre, falta a eles um sentido coletivo de para onde caminhar. Porque toda vez que você libera demais para que cada um faça o que quer, ou o que pode fazer, ou o que quer fazer, a contraprestação disso é que você perde aquele senso, aquele amálgama que é o que nos une, né? Na família tradicional brasileira era o catolicismo, ou eram os valores da família, etc. e tal. Hoje nós vemos grupos de pessoas que têm afinidades por isso ou por aquilo, mudam de afinidades de maneira diversa. Ficam em bolhas, né? E aí vira uma coisa meio confortável, onde ninguém precisa avançar. Porque, olha, meu lugar de fala é um lugar confortável. Acho que as revoluções do mundo nascem dos incômodos sim. principalmente das indignações.
Se nós criarmos uma geração muito conformada e muito acomodada do ponto de vista de que as coisas são assim mesmo, vai faltar indignação para fazer essa mudança. Mas aí talvez, Onofre, esse seja um trabalho para a próxima geração. A água vai bater na bunda deles em algum momento. E aí eles terão que tomar suas decisões olhando para o seu mundo e os seus desafios, né? Assim como eu olhei os meus, você olhou os seus, seu pai olhou os dele, seu avô que eu conheci, os dele, o meu pai enfrentou os deles. E entre meu pai que nasceu em 1920 e eu que nasci 24 anos depois dele, papai dizia sempre, tem 1 milhão de anos entre aquele período e o dia de hoje. Sempre haverá 1 milhão de anos desafiando quem está aí, né? Exato. E sempre você vai ser uma mistura da sua liberdade de manifestação das suas crenças e o caldo cultural e social onde você cresceu. Esse caldo muda com o tempo e a reação das pessoas muda com o tempo. É um legado. Então esse talvez seja o grande legado do momento. O caldo está mais efervescente. E aí isso está deixando as pessoas brotarem as suas preferências com mais naturalidade. Agora, com o tempo, a próxima geração deve esfriar um pouco esse caldo. Deve. E aí deve colocar as coisas um pouco mais cristalizadas. E é bom esse movimento de pêndulo, direita e esquerda, claro, escuro, frio e quente, é fundamental para que a gente vá pendulando ao redor do equilíbrio e com isso vai evoluindo. Gustavo, muito bom. Já acabou? Acabou. Nós ficamos aqui semanas, né? Fácil. Que eu já estava aqui com um monte de indagações aqui na cabeça e o Luca deu o sinal que nós temos. São 40 minutos. Mas foi muito bom, a gente inquietou. Tem que inquietar. Tem que inquietar. E o sabático é para isso, para inquietar. Não é para acomodar, não é para ficar na piscina tomando sol, não é para ficar de férias. O sabático é justamente para refletir e para traçar novos rumos. E é isso que eu estou fazendo, Onofre. E é isso que eu acho que todos nós temos que fazer. Você não pode fazer isso no período longo da sua vida, faz no curto. Não pode fazer sempre, faça habitualmente. Nem que isso envolva você acordar meia hora mais cedo todo dia para refletir sobre o que você está fazendo da sua vida e o que você pode fazer a mais. Já dá para construir um tijolinho um pouco melhor num mundo que precisa de mais atitude e de menos conversa e blá blá blá. Meu amigo, prazer enorme. Quem sabe um dia a gente senta para fazer o maior podcast, o podcast mais longo da história. Olha, por mim eu acho ótimo. Eu tenho algumas outras sugestões de nome para a gente fazer, mas por enquanto, olha, no tempo que foi possível, obrigado pelo convite e parabéns. Eu acho que o OnofreCast é mais uma revolução sua, esse jovem de quase 80 anos, para fazer a gente sair dessa factual, dessa confusão do dia a dia e pensar estrategicamente. Se a gente não for para o conceito, no período de mudança, o conceito é que dá sustentação, né? Eu sou de natureza conceitual, mais filosófico, né? Nunca fui bom de boxe, não sou. Sempre fui um jornalista de entrevistas de contexto, de conceito, não gosto. Eu acho que quando você vai mais desarmado, as pessoas abrem o coração. Armou, não vai. Então estamos construindo os nossos legados, né? E deixando reflexões, deixando, como diz você, indignações, e que o mundo nos compreenda um dia. Eu já disse um dia, numa homenagem que me fizeram na Assembleia, eu digo, olha, eu não quero placa de rua lá na frente, nome de praça, que vai dar trabalho para os alunos. Quem é esse cara aí? Então, não quero não, eu quero fazer enquanto eu estou aqui, depois que eu morrer eu quero sossego. Muito bem. Gustavo, muito obrigado, hein? Um grande abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Espero que o seu sabático continue produtivo assim. Vai ser. E olha, estou gostando tanto, acho que eu vou esticar um pouquinho mais de um ano. Mas isso é uma prosa para depois. Ano que vem a gente bate um papo sobre isso. Vamos fazer a reciclar do sabático. Terminamos hoje com o Gustavo Oliveira e voltamos na semana que vem. Eu quero voltar falando sobre uma educação mais refinada. O tema é de uma pessoa que está lidando com a educação mais refinada, olhando mais o espírito para tirar dos jovens o que eles têm de melhor, que é esse espírito que está aí, então não aceita religiões, não aceita comando. Onde é que eles estão indo, né? E é inevitável isso. E
o Onofrecast é para discutir temas mais sensíveis mesmo. Esperamos nos ver na semana que vem. Grande abraço.